Queria já convidar, a pastora Leila. Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar por ela, vamos abençoar a vida dela. Vamos orar pela serva de Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua serva aqui para ministrar ao nosso coração a Tua palavra, que é viva, eficaz, que é santa, mais penetrante, Senhor, que uma espada de 2 gumes. Abençoa, Senhor, os sonhos da Tua filha, as necessidades dela, Senhor. Abençoa a família, abençoa, Senhor, todos os projetos que ela já colocou diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, a sua casa, o seu ministério, a sua igreja. E te pedimos que o Senhor continue abençoando, porque eles são abençoados por Ti. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém. E vocês podem tomar vossos assentos. Que alegria poder começar o ano de 2019 revendo amigos preciosos. Vocês são amigos muito preciosos. Pastora Esther, pastor Lucas, que sempre nos recebe com tanto carinho e com tanto respeito e consideração. E eu quero dizer que a recíproca da nossa parte, ela também é sincera e é verdadeira. Trago um abraço do meu esposo, do pastor Sidney, para vocês, da nossa família, dos nossos filhos e da nossa igreja, que também está em campanha nesses dias, né? Hoje eu deixei eles lá e corri para cá. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a bênção que nos alcança aqui, o Deus que nos favorece nessa noite, neste lugar, é o Deus que também vai abençoá-los lá e tem uma palavra também para o coração deles. Amém? Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Tu és santo, tu és digno, toda glória seja a ti. De joelhos nos prostramos e o adoramos com louvor ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. O Cordeiro que foi morto
há poder no nome de... Cante isso com fé. Há poder. Ele é invencível. Há poder no nome de Jesus. Para quê, queridos? Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Não é isso que a palavra diz? E como é que Deus pode nos abençoar se nós não o agradarmos por meio da nossa fé? A palavra de Deus nos diz que Deus é como um pai para nós. Eu não tenho a mínima disposição de fazer algo pelos meus filhos quando eles não me agradam. Tem algum pai, alguma mãe que sente prazer em fazer algo em prol do seu filho, da sua filha, quando ele não te dá contentamento? Às vezes a gente faz porque a gente tem que cumprir tabela. Obrigada. A gente lava a roupa porque tem que lavar, a gente põe comida na mesa porque tem que comer, não vai deixar morrer de fome. Mas a palavra de Deus diz que se nós não agradarmos ao Senhor por meio da fé, como é que Ele pode nos abençoar? Então tudo que Deus está liberando sobre a tua vida, no decorrer desses dias, desses primeiros cultos, dessa primeira semana do mês de janeiro, 2019, toma posse, se apropria de cada palavra que está sendo liberada aqui no altar, de cada palavra profética que já foi liberada nos últimos cultos, fechando o ano de 2018. Tenho certeza que Deus já tem ministrado palavras de bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Mas de nada adianta você ouvir e não deixar essa palavra entrar no teu coração e te inspirar, para que no decorrer do ano, mesmo em frente a todas as diversidades, a todas as dificuldades que possivelmente virão aparecer, se você não permanecer firmado na palavra do Senhor, você não vai conseguir alcançar de Deus tudo que Ele está ministrando ao teu coração. Amém, queridos? Vamos lá para a palavra do Senhor? Salmo de número 118, capítulo 24. Salmo 118, versículo 24. É um salmo de rendição de graças ao Senhor. Fala acerca da bondade do Senhor, da forma poderosa como Ele age, como Ele nos livra, como Ele nos protege. E eu quero compartilhar algo que Deus trouxe ao meu coração contigo. E o Salmo 118, no versículo 24, é um versículo que todos nós conhecemos, diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. Vou repetir. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. Amém? Você pode repetir comigo assim: este é o dia. Mais forte. Este é o dia que o Senhor fez. Repita: é este o dia. Não é amanhã. Não foi ontem. É hoje. Este é o dia. Este é o dia. O salmista, ele diz, ele começa esse verso dizendo: este é o dia que o Senhor fez. E nesse dia que o Senhor fez, Ele faz um convite a nós. Ele nos convida a nos alegrarmos e a exultarmos neste Deus. E quando eu estava meditando neste texto e orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra, o Senhor me fez lembrar de um fato que está narrado nas Escrituras, de um personagem bíblico que quase jogou fora a oportunidade de exultar ao Senhor naquele dia em que Deus havia decidido no seu coração que iria abençoá-lo. Muitas vezes nós achamos que é totalmente responsabilidade de Deus a vitória chegar até nós. Às vezes a gente acha que é totalmente responsabilidade de Deus cumprir o que a sua palavra diz, fazer cumprir em nós
as palavras que são liberadas daqui do altar para as nossas vidas, para a nossa casa. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que uma boa parcela no cumprimento das promessas de Deus, dos propósitos de Deus para as nossas vidas, está nas nossas mãos. Porque Deus libera a sua palavra, mas há determinados momentos que Ele espera de nós uma proatividade. Há momentos que Deus vai esperar de nós uma iniciativa. E o salmista está dizendo, olha, tomem uma iniciativa. Esse é o dia que o Senhor fez. Deus já nos deu vida no dia de hoje. Ele preparou o dia de hoje. Ele tem um propósito no dia de hoje. Porque Deus, tudo que Ele faz, Ele tem um propósito. Deus não é como a gente que, às vezes, acordamos pela manhã e a gente não tem um propósito definido, estabelecido para o que nós vamos fazer naquele dia. Exceto as pessoas que são muito bem disciplinadas, né, que são muito organizadas, né? Eu admiro as pessoas que são disciplinadas e organizadas, que têm na agenda já a programação de toda a semana, o que ela vai fazer de manhã, o que ela vai fazer de tarde, o que ela vai fazer à noite, até o que ela vai comer na semana. Eu admiro quem consegue preparar um cardápio. Olha, essa semana nós vamos comer isso, na segunda, na terça, está tudo bem organizado. Tem alguém que tem essa maestria desse nível de organização? Tem alguém aqui? Ufa, que bom, não estou sozinha. Achei que todo mundo ia levantar a mão. Eu ia me sentir a única desorganizada nesse aspecto. Admiro quem faz isso. Deus, Ele é um Deus organizado. Deus é um Deus de propósito. E quando você acordou no dia de hoje, Ele já tinha um propósito estabelecido para o que você iria viver hoje. As misericórdias dEle se renovaram sobre a tua vida nessa manhã. E o propósito de Deus foi te livrar durante esse dia, foi te guardar durante esse dia, foi te preservar durante esse dia, foi te livrar durante esse dia, foi fazer com que você chegasse aqui em segurança para receber a sua palavra e outras coisas mais que eu não conheço dos teus bastidores. Mas dependendo do momento do dia, a gente se esquece desses detalhes, de que nós somos cooperadores do milagre de Deus para a nossa vida, de que nós somos cooperadores, parceiros de Deus, para que algumas coisas aconteçam na nossa vida no dia que Ele estabeleceu para nós. E quando nós olhamos para o livro de 2 Reis, no capítulo 5, não vamos fazer a leitura para a gente ganhar tempo aqui, mas eu acredito que é um texto, uma história muito conhecida de nós aqui. A palavra de Deus nos fala acerca de um homem chamado Naamã. Quantos aqui conhecem Naamã? Tem ele na sua rede social aí? Nossa rede social, Bíblia, né? Naamã, a palavra de Deus nos diz que ele tinha muitas coisas. Ele era um homem afortunado em vários quesitos, em várias áreas. A palavra de Deus nos diz que ele ocupava a patente mais alta no melhor exército da sua época. Um exército da Síria. Ele era comandante do exército sírio. Quando você começa a ler os primeiros versículos do capítulo 5, o narrador diz que Naamã, ele tinha respeito e consideração por parte do rei da Síria. Era amigo pessoal do rei, amigo íntimo do rei. E o rei, a gente percebe na forma como o texto vai sendo desenvolvido, na narrativa, de que a consideração desse rei por Naamã era tão alta, que o rei o favorece dentro de uma situação que ele precisava. Ele tinha uma família estabilizada, ele tinha pessoas a seu serviço, ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha status social. Mas apesar de tudo isso, que nós consideramos ser relevante para identificar, para chamar alguém de alguém bem-sucedido, Naamã, além de tudo isso, ele tinha uma doença incurável, ele tinha uma lepra. Ele era leproso. E eu quero dizer algo para você, que independente de tudo aquilo que a gente considera sucesso na vida de uma pessoa, família, posição social, status, reconhecimento, amizades, trabalho, dinheiro, independente de todo o sucesso que a gente encontre em alguém ou em nós mesmos, todo esse sucesso, ele se torna inútil diante de algumas situações.
todo esse sucesso na vida de Naamã se tornava inútil diante do momento em que ele estava enfrentando. Há momentos nas nossas vidas, queridos, que o conhecimento que nós adquirimos nos basta, é suficiente para a gente sobreviver, é suficiente para a gente trabalhar, para a gente conquistar, para a gente prosperar, para a gente crescer profissionalmente. Há momentos na nossa vida que a nossa força física, ela nos basta. Há momentos na nossa vida que a experiência que a gente angariou na nossa jornada, ela é suficiente, ela nos basta. Há momentos que a nossa força de vontade também é suficiente para nos fazer alcançar algum objetivo, algum propósito. Há momentos que o dinheiro que a gente tem, ou que outras pessoas têm, né, dependendo da situação, é o suficiente, é o bastante para você conseguir realizar-se em alguma coisa. Há momentos que a nossa família nos basta, que os amigos que nós temos nos basta. Mas eu vou dizer para você que todo ser humano um dia na sua vida, em algum momento, ele vai enfrentar uma situação que, tendo seja um pouco ou tudo isso que eu citei, não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. Porque é nesse momento em que, apesar de termos todos esses quesitos, há uma coisa que é imprescindível para a gente se valer: é a nossa fé. Você pode ter o dinheiro que for, mas haverá momentos na sua vida que esse dinheiro não vai resolver o teu problema. Você vai precisar de fé. Você pode ter a idade que for, ser jovem o suficiente, cheio de vigor, ou ser já uma pessoa de uma certa idade, todo experiente. Mas se você não tiver fé, seja a sua idade pouca ou muita, a sua experiência pouca ou muita, ela não vai te valer. Você vai precisar de fé. E o que é engraçado é que a fé, ela não é palpável como o dinheiro. A fé não é visível como familiares, como amigos, como uma igreja como essa. Quando nós olhamos uns para os outros numa reunião como essa, nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos amparados, nós nos sentimos amados. Mas a fé, ela não está pautada naquilo que é visível, ela não está pautada naquilo que é palpável. A fé também não está pautada em teses como o conhecimento. Mas a palavra de Deus nos afirma que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Quantos aqui estão esperando alguma coisa da parte de Deus? Você precisa se valer da fé. Porque nós só esperamos determinadas coisas em Deus quando, humanamente falando, aquilo foge ao nosso controle, aquilo foge ao nosso alcance. É assim ou não é? Eu não preciso esperar pela pastora Esther naquilo que eu consigo resolver. Eu não preciso nem ligar para ela pedindo ajuda naquilo que eu consigo resolver, naquilo que eu consigo decidir, naquilo que eu consigo estabelecer, naquilo que eu consigo alcançar. Com Deus é a mesma coisa. Às vezes nós nos achamos tão potentes, tão fortes, tão experientes, tão inteligentes, tão cheios de conhecimento, que a gente olha, não, para isso aqui eu não preciso de Deus. A gente nem se lembra de Deus. Mas há momentos da nossa vida, e eu quero dizer para você que haverá momentos no ano de 2019, que você vai precisar tão única e exclusivamente de fé. E eu não quero que você receba isso como uma má notícia, porque você não precisa ter dinheiro para comprar fé. É ou não é? A fé é algo que é gerada dentro do nosso coração através da oração e através de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Naamã, ele era leproso. E por mais que ele tivesse todos aqueles quesitos que nós citamos há pouco, debaixo daquela farda, daquele uniforme do exército, haviam chagas, haviam feridas que não se fechavam. E queriam levá-lo mais dia menos dia à morte. Aí a palavra de Deus nos diz que na sua casa havia uma menina que havia sido deportada junto com alguns escravos que vieram como despojos de guerra lá de Israel. E ela foi parar na casa de Naamã. E ela conhecia a rotina da família. Ela participava da rotina da família e ela percebe que tinha alguma coisa de muito errado acontecendo com o seu senhor. Muito provavelmente aquela menina foi instruída pela esposa de Naamã a separar os pertences do seu senhor. Os talheres,
Os pratos, os utensílios, os lençóis, tudo era limpo, era organizado, era lavado à parte. E aí um dia, aquela menina, ela utiliza-se da liberdade que ela tinha, talvez uma pouca liberdade, uma breve liberdade, mas ela faz uso daquela liberdade e ela diz para a sua senhora o seguinte: se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que há na minha terra, lá em Israel, com certeza ele o sararia da sua lepra. E aquilo acendeu uma esperança no coração daquela esposa. E ela compartilha com Naamã, que também tem uma esperança acesa no seu coração. E ele chega e compartilha isso com o rei, aquela informação de que em Israel havia um profeta que poderia solucionar o seu problema, que poderia trazer cura para ele. E a história nos diz que o rei prontamente escreve uma carta. Eles não tinham sabedoria, eles não sabiam do que se tratava, quem era o profeta e de que forma eles encontrariam aquele profeta. Então o rei pensou: eu vou escrever uma carta de apresentação para que você leve nas mãos e entregue nas mãos do rei de Israel. E nessa carta eu vou pedir ao rei de Israel que te cure, que providencie a sua cura. Como se fosse assim, uma coisa muito simples. E assim acontece. Ele vai com uma tropa até Israel e se apresenta ao rei de Israel. Quando ele chega lá, o rei se desespera, porque ele era apenas um rei, ele não era profeta, ele não tinha dom de cura, ele não tinha dom de libertação. E o rei rasga suas roupas, achando que aquela carta, na verdade, trazia nela uma intenção de uma possível guerra. Era uma provocação do rei da Síria. E aí o rei rasga suas vestes em sinal de humilhação, desesperado, porque ele não sabia o que fazer com aquilo. Se eu falo para o homem que eu não tenho condições de curar o comandante do exército dele, vai estourar uma guerra aqui e eles vão arrasar com a gente, porque a Síria era o maior exército daquela época. E aquela informação, daquela agitação dentro do palácio, chega até os ouvidos do profeta Eliseu. E Eliseu manda uma mensagem para o rei dizendo: manda o comandante da Síria vir ter comigo, porque ele saberá que há um homem de Deus em Israel, que há profeta em Israel. E assim, Naamã parte na direção da casa de Eliseu. E ele vai convicto, ele vai cheio de esperança de que aquele seria o dia da sua vida, o dia da sua cura. E a palavra do Senhor nos diz que quando ele chega lá, Eliseu nem vai para fora. Eliseu nem se mexe da sua casa para atender Naamã. Ele simplesmente manda um servo até a sua porta dizer a Naamã uma mensagem: olha, o meu senhor, o profeta Eliseu, mandou dizer o seguinte para você: você precisa ser curado da lepra? Eu preciso, eu vim aqui para isso. Então você se dirija até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes ali e a sua lepra será sarada. O texto nos diz que Naamã, naquele momento, ele fica indignado. Primeiro porque ele se sentiu destratado pelo profeta. Como pode? Eu me abalo lá da minha terra até aqui, porque me disseram que ele tinha poder para curar, e ele não tem, ele nem se abala para vir do lado de fora me receber, não me oferece um copo d'água. Eu achei que ele ia colocar as mãos sobre mim, que ele ia impor as mãos sobre as minhas feridas, achei que ele iria invocar o nome do Senhor, seu Deus, mas ele simplesmente manda eu sair daqui e me dirigir até o Rio Jordão para que eu dê 7 mergulhos. Eu jamais vou fazer um negócio desse, porque na minha terra existem rios muito melhores do que o Rio Jordão. Existem rios com águas muito mais puras, com águas muito mais límpidas. Eu não vou me abalar até o Rio Jordão para fazer isso. E Naamã decide ir embora. Veio de tão longe, talvez um caminho tão difícil e desgastante, para chegar lá e ouvir do servo, do profeta, que o seu dilema teria um fim no Rio Jordão. Aquilo soou de forma absurda e contraditória para aquele homem, porque numa ótica humana, queridos, aquilo não fazia nenhum sentido.
Então ele se nega a seguir a orientação do profeta. E ele opta por voltar para casa. Só que aquele era o dia que o Senhor havia feito. Naamã estava tão desatento que ele não percebeu que aquele era o dia que o Senhor havia feito para que ele se alegrasse e exultasse nele. Talvez você acordou nessa manhã, e você pensou assim, inclusive, é só mais um dia. Talvez você passou o dia se lamentando, porque o ano mal começou e as contas já começaram a chegar. Talvez você acordou nessa manhã se lamentando, porque o ano mal começou e você não conseguiu concluir algumas coisas do ano passado e já não está se sentindo encorajado a enfrentar os desafios do ano de 2019. Talvez você acordou nessa manhã já se lamentando pela situação que a tua família está enfrentando, pelo problema no casamento, por um conflito, uma crise dentro de casa na relação com os filhos, uma crise financeira, talvez por um problema de saúde que você esperava ter tido solução o ano passado, mas não teve, você está empurrando isso. Mas você talvez não se atentou que este é o dia que o Senhor fez para que você se alegre e exulte nele. Você estava tão disperso no decorrer desse dia, com as suas frustrações, com as suas decepções, com a sua ansiedade, com o seu medo, com a sua raiva, com a sua ira, que você não se atentou que este é o dia que o Senhor fez para que você se alegre e exulte e glorifique a Ele. Foi exatamente isso que aconteceu com Naamã. Sabe por que às vezes a gente não alcança certos milagres? Porque nós não atingimos um nível de vitória que nós gostaríamos por nossa opção própria. É uma opção nossa. Quando o que é mais fácil se torna o mais difícil a se fazer, não é o dinheiro que vai resolver. Não é o conhecimento que vai resolver. Não são os amigos. Não é nada disso que vai resolver. Nós precisamos ter fé. Era algo tão simples. Tão simples. A história nos diz que Naamã, ele foi para Israel carregado de ouro, de prata, de especiarias, de tecidos finos, porque ele foi disposto até Israel fazer aquilo que eu não tenho condições de fazer. Eu não tenho ouro. Tem alguém que tem ouro aí? Você tem prata guardada em algum banco, em alguma coisa, e tem alguém que faz esse tipo de investimento, investe em ouro, investe em prata? Eu não tenho. Naamã foi disposto a fazer aquilo que é mais difícil. Ele abriu parte do seu tesouro e estava disposto a depositar na mão daquele, seja lá quem fosse, que tivesse condições de curar a sua lepra. Ele estava disposto a entregar parte da sua riqueza. Mas o que foi pedido a ele para fazer era uma coisa muito simples. E aquilo que era muito simples, que era tão fácil, se tornou o mais difícil a se fazer por causa do orgulho. É o orgulho que dificulta as coisas. É o nosso orgulho que dificulta as coisas. E é neste exato momento em que o nosso orgulho, ele vem para fora, ele inflama de um jeito que nós precisamos de fé. Naamã não entendia que o milagre não estava nas mãos do profeta Eliseu. Não estava na imposição das mãos do profeta. O milagre estava nas suas próprias mãos. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que há certos milagres que estão nas suas mãos. Depende de você. Não depende de mim. Não depende da pastora Esther. Não depende dos demais ministros do Senhor que vão passar aqui no decorrer desses dias. Porque há determinados milagres que Deus conferiu a nós a responsabilidade de alcançá-los. Hoje nós vamos orar pelas famílias. E eu tenho certeza que como eu, você vai passar aqui e vai apresentar a tua família ao Senhor. Talvez você, minha irmã, vai dizer, meu Deus, dá um jeito naquele marido porque eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Faça uma obra na vida daquele marido.
Muda a mente dele, converte o seu coração, muda a sua forma de agir, trata o seu caráter. Mas há determinadas coisas que não dependem mais de Deus, depende de você como esposa. Depende de você como marido. Ah, Senhor, dá um jeito na nossa vida financeira. Eu não sei o que vai ser de 2019, mas tem coisas que não dependem de Deus. Depende da tua capacidade de administrar o que Deus confiou nas tuas mãos. Depende de você resistir quando você está diante daquela vitrine. Você reconhecer o quanto você ganha, o quanto você tem de conta para pagar naquele mês. E não simplesmente, vou passar o cartão e seja o que Deus quiser. Aí a gente quer que Deus faça milagre. Mas não foi Deus que passou o cartão. Não foi Deus que assinou o cheque. Foi a gente. Tem coisas que vão depender da gente. Porque o desejo de Deus é abençoar. O desejo de Deus é prosperar. Eu quero crescer em 2019, pastora Leila. Eu quero avançar na minha profissão. Eu quero avançar na minha carreira. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero crescer na minha empresa, eu quero abrir o meu próprio negócio. Tá, você é dizimista? Você é ofertante? Ah, sabe como que é, né? Tem mês que dá, tem mês que não dá. A gente quer que Deus opere milagres em cima da nossa infidelidade, da nossa falta de discernimento, da nossa falta de sabedoria. Mas tem coisas que dependem da gente, são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença no dia a dia. E o milagre não estava nas mãos do profeta, o milagre estava nas mãos do próprio Naamã. Em alguns momentos, queridos, é preciso usar de sensatez para que a gente possa discernir da parte de Deus que há milagres que dependem de nós. Que há coisas que vão mudar a partir da nossa iniciativa, da nossa proatividade. E é engraçado que muitas pessoas passam a vida culpando uns e outros porque não alcançam os seus objetivos, porque não alcançam os seus propósitos, porque não conseguem enxergar a bênção de Deus nas suas vidas, quando na verdade a responsabilidade é deles por falta de fé, por falta de iniciativa. Acho que o profeta hoje estava sem unção. O pastor Lucas hoje não pregou nada com nada, a palavra não falou comigo, não me atingiu. Hoje o que a pastora Esther falou lá, o culto estava tão frio hoje, nossa, não senti Deus. Peraí. Tem coisas que dependem de nós, da nossa iniciativa. Não é o outro. É responsabilidade nossa. E quando aquilo que é mais fácil a se fazer se torna mais difícil, a gente precisa de fé. E aí naquele momento em que Naamã está irado, indignado com o profeta Eliseu, e ele pega a sua tropa, e ele parte em direção à Síria. Eu fico imaginando a ira de Naamã, o jeito que ele estava em cima do seu cavalo. Porque quando a gente está irado, a gente, não sei você, mas dependendo do momento lá em casa, quando a gente está irado, a gente quer mostrar para a família que a gente está irado. A gente chega no trabalho e a gente quer mostrar para as pessoas que a gente não está de bom humor naquele dia. Já aconteceu isso com você? A gente bate a porta bate a porta do armário, a gente bate a tampa da panela na panela, a gente pisa duro no chão, porque a gente quer mostrar para as pessoas que nós estamos irados. E eu fico imaginando Naamã vindo até Jerusalém serenamente em cima do seu cavalo, agora arrancando a 120 por hora em cima daquele cavalo, irado, sem se atentar que aquele era o dia que o Senhor fez para mudar a sua sorte. Sorte essa que não ia beneficiar apenas ele, iria beneficiar toda a sua casa, toda a sua família. Este é o dia que Deus quer beneficiar você e por meio de você beneficiar a sua família. Você crê nisso? E ele está lá irado, bravo. E a palavra de Deus nos diz que um dos seus servos se aproxima de Naamã naquele momento. E com todo jeito, olha para ele e diz: meu senhor, se o profeta tivesse dito algo muito mais difícil, o senhor não faria? Se o profeta tivesse dito que o senhor tinha que dar um salto,
sei lá, pular do pico do monte, eu acho que o senhor faria. Se ele tivesse falado para o senhor entregar metade dos seus bens, o senhor não faria. Se ele tivesse mandado o senhor fazer uma coisa tão extraordinária, o senhor não faria. Ele está mandando o senhor fazer uma coisa tão simples. Qual é a dificuldade do senhor chegar até lá no rio? Vai lá, dá 7 tibum e está resolvido. É uma coisa muito simples. O que eu quero finalizar nessa noite dizendo a você, que é o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Nós precisamos de fé para todas as coisas. A fé não é apenas para fatos isolados. Há coisas que a gente olha e diz, não, para isso aqui eu preciso ter fé. E olha, que dependendo do momento a gente olha e fala, meu Deus, eu acho que a minha fé é tão pequena que eu não vou atingir. Mas há momentos que a gente quer se valer do nosso orgulho, da nossa razão. A gente quer se valer da nossa prepotência, quando na verdade tudo que a gente precisa naquele momento é de fé. Fé para apropriar-se do perdão. Fé para pedir perdão. É impossível você ter um ano de 2019 em família, abençoado, estável, equilibrado, feliz, cheio de contentamento com a sua família, apesar das dificuldades que elas são comuns. Isso Jesus já tinha dito, que as aflições viriam. Então nem adianta você pensar que 2019 não vai ter aflição. Vai ter dia que a gente vai chorar, vai ter dia que a gente vai se sentir seguro, vai ter dia que a gente vai se sentir amedrontado, vai ter dia, vai acontecer de tudo. Mas eu quero dizer para você, não pode nos faltar fé. Porque no dia em que a gente precisar pedir perdão para alguém, a fé vai ser muito importante naquele momento para eu acreditar no que a palavra diz. O que a palavra diz sobre pedir perdão? Não adianta nada eu vir cultuar, querer ofertar ao Senhor, seja financeiramente ou seja dentro daquilo que eu produzo no meu ministério, dentro das minhas habilidades, dos talentos que Ele me confiou. Se eu não estiver bem com a minha casa, se eu não estiver bem com meus filhos, se eu não estiver bem com meu marido, se eu não estiver bem com algum irmão da igreja, se eu não estiver bem com o meu chefe, se eu não estiver bem com a minha liderança, se eu não estiver bem com os meus pastores. E é nesse momento que eu preciso de fé para acreditar que se eu não perdoar a quem me ofende, ou não me reconciliar com quem eu ofendi, o Pai no céu também não vai me perdoar. É fé. Não é só conhecimento da palavra. Eu preciso de fé. Fé para te pedir perdão quando eu te ofender, mas fé também para liberar o perdão para você quando você me machucar. Você está entendendo o que Deus está falando? Então é fé. Para manter o relacionamento dentro de casa, para manter o relacionamento com os filhos, para manter a ordem, para manter a paz, a gente vai precisar de fé. Porque até para manter a paz a gente precisa de fé. Porque a fé não é ausência de guerra. Paz não é ausência de guerra, perdão. Paz é a convicção de que nós temos em nós o príncipe da paz, que é Jesus. O mundo pode estar caindo ao meu redor, mas eu tenho paz, não me falta paz, porque Jesus está aqui. A gente precisa de fé para começar alguma coisa, mas a gente também precisa de fé para recomeçar. Talvez você está entrando no ano de 2019 precisando recomeçar, sem forças para recomeçar, sem dinheiro para recomeçar, sem coragem para recomeçar, sem apoio para recomeçar. Mas eu quero dizer para você, não importa se está faltando dinheiro, se está faltando apoio, se está faltando coragem, você só precisa de fé para recomeçar. As demais coisas, deixa que o Senhor vai colocar no seu devido lugar. Ele vai prover, Ele vai preparar. Você crê nisso? A gente só precisa de fé. Fé para vencer o nosso orgulho. Naamã precisava naquele momento, era de fé. Não era dos rios que tinha na sua terra, não era da imposição das mãos do profeta Eliseu. Não, ele só precisava de fé para romper o orgulho. Porque o que o Espírito Santo de Deus nos diz nessa noite é que a fé que vence o orgulho é a mesma fé que gera a cura. A fé que vence o orgulho é a mesma fé que restaura casamentos. A fé que vence o orgulho é a mesma fé que reconcilia pais e filhos. A fé que vence o orgulho é a mesma fé que reconcilia, que traz de volta o pródigo à casa do seu pai. A fé que vence o orgulho é a fé que mantém uma igreja unida. Você está entendendo?
A gente só precisa de fé. 2019 pode nos faltar tudo, mas não pode nos faltar fé. Não pode nos faltar fé. E este é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Não deixe para amanhã aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você hoje. É essa iniciativa que você precisa tomar. Ah não, hoje eu não estou preparado para isso. Naamã também se julgava não preparado para entrar naquele Jordão. Ah não, hoje meu coração está muito fechado para tomar essa iniciativa. O coração de Naamã também estava. Mas se ele fosse embora, sem dar ouvidos à orientação do profeta, se ele fosse embora sem dar ouvidos ao conselho de um dos seus soldados, ele teria desperdiçado aquele dia. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a alguns de vocês, que tem alguns aqui que dia após dia estão desperdiçando as suas oportunidades. E cada vez que eu desperdiço a oportunidade que Deus me dá, eu me distancio mais dos propósitos dele. Eu me distancio mais da minha bênção. Eu distancio mais da promessa de Deus, daquilo que ele quer fazer na minha vida, daquilo que ele quer fazer na minha casa, daquilo que ele quer fazer na minha família. Não deixe para amanhã, porque este é o dia. Este é o dia. Vença o orgulho. É na tua casa, é dentro da tua família, é no teu trabalho, é dentro da igreja. O que é que você precisa tomar de iniciativa? Você já sabe que é com você. Você já sabe que depende de você. Deus está liberando uma palavra de bênção sobre a tua vida. E se você tiver fé para acreditar no que está sendo pregado aqui, se você tiver fé para apropriar-se daquilo que está sendo ministrado neste altar, você vai voltar para a tua casa hoje, celebrando, se alegrando, jubilando, exaltando ao Senhor, porque este é o dia em que Deus quer te abençoar e favorecer e beneficiar a tua casa e a tua família. Você pode aplaudir a Jesus por isso? É hoje. É hoje. Este é o dia que o Senhor fez. E se você quer se alegrar nele, tenha fé. Fala aí pro teu irmão, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Aleluia. Enquanto eu canto essa canção, coloque a mão sobre o seu coração. E deixa o Espírito Santo completar a boa obra que ele começou nessa noite. E já começa a rever aí por fé qual é a iniciativa que pela fé você precisa tomar no dia de hoje. Mais um dia trabalhei, não foi fácil, me cansei. Minhas mãos feridas estão de tanto cavar. Quando água encontrei, pensei que iria descansar. Meu inimigo me cercou e me tirou, mas o poço que cavei, mas sobre minha vida há uma promessa: onde eu estiver, Deus comigo estará. Não importa quantos poços ainda tenha que cavar, Deus tem mais que um poço pra mim. Sei que há mais de Deus pra mim. Há mais de Deus pra mim e pra minha família. Não preciso contender, não importa onde eu esteja, num vale ou no deserto, meu Deus me fará prosperar. Aleluia, nós cremos, Senhor. Há mais de Deus pra mim, mais que um poço Ele tem pra mim.
fonte inesgotável é pra mim. Deus tem mais pra tua vida. Há mais de Deus pra mim, mais que um poço Ele tem pra mim, eu sei. Há mais de Deus pra mim, fonte inesgotável é pra mim. Declara isso mais uma vez. Há mais de Deus pra mim, mais que um poço Ele tem pra ti. Há mais de Deus pra mim, eu sei. Fonte inesgotável é pra mim. Há mais de Deus pra mim e pra minha família. Não preciso contender. Não importa onde eu esteja, num vale ou no deserto com Deus. Há mais de Deus pra mim e pra minha família. Não preciso contender. Não importa onde eu esteja, num vale ou no deserto, meu Deus me fará prosperar. No vale ou no deserto, meu Deus me fará prosperar. Não é o lugar, não são as circunstâncias, não é o dinheiro, não é o apoio de A ou de B, é a fé. Não importa onde você esteja, se você tiver fé no teu coração, o Senhor te abençoa e Ele abençoa a tua casa e Ele abençoa a tua família. Em nome de Jesus, receba essa palavra e aplauda ao Senhor mais uma vez. Amém. Que Deus continue te abençoando, ministrando ao teu coração, e que Ele complete a boa obra que começou na tua vida, queridos. Amém. Que Deus abençoe. Obrigada, pastora Esther, mais uma vez, Lucas, por todo o carinho, né? Já é tradição a gente estar junto aqui todo ano. E o meu coração se alegra muito no Senhor, viu? Um beijo no coração, 2019 de vitória. E nas suas orações não se esqueçam de mim, da minha família, da minha igreja. A gente vai orando um pelo outro e vencendo para a glória do Senhor. Amém? Beijo!